Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Biologia Direta, Biologia Sem Enrolação. E no vídeo de hoje nós iremos continuar o estudo do reino animal. Hoje nós iremos falar sobre o segundo grupo de animais que surgiu. Esse grupo é bem conhecido por vocês, esse é o grupo dos quinidários. Aqui nós temos alguns exemplos desses animais, né? Nós vamos falar de cada um desses grupos. E sem mais delongas, vamos continuar aí com a saga do Bob Esponja. Então, lá no grupo dos poríferos, na aula passada, eu mostrei para vocês que nós íamos estudar utilizando o desenho do Bob Esponja para a gente ver a evolução dentro do próprio desenho e como que isso acontece na vida real também. Aí, no caso dessa aula de hoje, nós iremos estudar mais especificamente essa água viva aí que vocês estão vendo, que o Bob Esponja está tentando capturar, né? Então, sem mais delongas, vamos continuar aí com as características do filo quinidário. Bom, então esse filo ele é representado principalmente por alguns grupos de animais. Então você já deve ter ouvido falar de pelo menos alguns desses aí, né? Então a gente tem aí as anêmonas do mar, os corais, as medusas ou água-viva e as hidras. Então esses animais, por mais que eles tenham sido o segundo grupo a surgir, eles ainda são muito primitivos. Então a gente vai ver que eles não têm muitas características diferentes lá do grupo dos poríferos. Mas o pouco que eles têm já é suficiente para tornar eles um novo grupo, tá? Então, a partir de agora a gente vai ver quais são essas características que estão começando a surgir e lá no final a gente vai pegar aquele cladograma para a gente tentar entender como é que se desenrola esse papel evolutivo aí dos animais. Então aqui, as características principais do filo quinidário são as seguintes. Todos esses animais, eles são aquáticos. Então, pensa sempre assim, a vida dos animais surgiu no ambiente aquático. Então, esses animais foram evoluindo com o tempo até que chegaram os animais terrestres, tá? Então, eles começaram o desenvolvimento primeiramente na água, no ambiente aquático, e depois só que eles foram para o ambiente terrestre. Então, esse grupo ainda continuou no ambiente aquático. Você não vai encontrar nenhum quinidário vivendo no ambiente terrestre. Dentre esses organismos que são aquáticos, a gente vai encontrar alguns que são ducícolas e outros que são marinhos, tá? Mas esses ducícolas aí, que são os de água doce, eles têm apenas alguns exemplares, tá? Sua grande maioria estão presentes nos mares e oceanos. Esses animais, eles têm uma característica que eu sugiro que você copie isso aí, que isso aqui é um bizu, tá? Eles são animais diblásticos, então entenda que lá no grupo dos poríferos, os poríferos ainda não apresentavam tecido verdadeiro. Então é uma característica lá do grupo anterior, eles não apresentavam tecido verdadeiro. No grupo dos quinidários, esse tecido já começa a se formar, por isso que eles são chamados de animais diblásticos. Então, eu vou colocar aqui no card para vocês, se você não lembra o que é um animal diblástico, tem aqui no vídeo que explica tudinho lá na embriologia para você o que é um animal diblástico, triblástico ou ablástico, tá? No caso aqui dos quinidários, inclusive esses são os únicos animais do planeta que são diblásticos, tá? Esses animais, por serem diblásticos, eles apresentam duas camadas, tá? A primeira, chamada de endoderme, que é onde nós vamos encontrar a gastroderme desse animal, mas não se preocupe que eu já vou mostrar uma figura especificando cada região dessa aí para vocês, tá? E também temos a ectoderme, que é a parte mais externa, como se fosse uma pele mais externa, que é justamente onde é produzida a epiderme. Juntamente com essa epiderme, a ectoderme também ajuda a produzir o que a gente chama de mesogleia, que eu também vou mostrar daqui a pouco para vocês na figura. Perceba aqui nessa imagem aqui abaixo um sistema nervoso, né? Você está vendo um quinidário e você está vendo uma rede nervosa aqui. Essa rede nervosa, ela está exemplificando aqui que o sistema nervoso desse grupo ele é completamente difuso. Ou seja, o que é um sistema difuso? É aquele sistema que não tem um órgão específico fazendo a coordenação dele, né? Então não tem um cérebro, não tem um gânglio, por exemplo. Então você vai ver uma rede de vários canais, vários neurônios passando pelo corpo do animal, e isso não tem uma coordenação. Mas isso já mostra que é o início do sistema nervoso dos animais, né? Apesar de muito primitivo, esse animal já consegue perceber algumas situações em volta dele. Outro sistema que também está iniciando agora com esse grupo é o sistema digestório. A gente vai ver que ele é um sistema digestório do tipo incompleto. Por que ele é incompleto? Porque esse animal ele apresenta a boca, mas ele não apresenta o ânus. Ou seja, tudo aquilo que entra pela boca do animal vai ser processado e aquilo que não servir mais para ele vai ser eliminado, e isso vai ser feito justamente pela boca, por isso que o sistema é incompleto. porque não existe um canal de saída, né? O mesmo canal que entra vai ser o mesmo canal que sai.
A digestão desses animais ela vai acontecer de forma tanto intra quanto extracelular. Então percebe que quando esse animal ele coloca um peixe, por exemplo, para dentro, vamos supor que uma água-viva capturou um peixe e coloca esse peixe lá na sua gastoderme, que é a região onde vai haver a digestão do alimento. Então, primeiramente, esse peixe ele vai ser digerido pelas enzimas que serão liberadas por essas células que estão ali em torno da gastoderme. Então, você está percebendo que ali é uma digestão extracelular. Após esse peixe começar a ser digerido ali, ele vai liberando os nutrientes. Então, esses nutrientes vão ser capturados pelas células que estão ali e cada célula individualmente vai fazer a sua própria digestão. Ou seja, vai haver uma digestão extracelular e outra intracelular, né? Parcialmente uma de cada. Enquanto a simetria dele vai repetir a mesma simetria do grupo anterior. Lá nas esponjas, nós percebemos que a simetria era do tipo radial, né? Ou seja, o animal não tem um lado previamente definido. Você não sabe qual é a parte da frente, de trás, de um lado ou do outro, né? Então, a simetria radial vai permanecer aqui no grupo dos quinidários também. Os sistemas que estão ausentes neles, claro, vão ser o sistema excretor, o circulatório e o respiratório. Mas esses animais ainda precisam fazer algumas dessas características que estão nesses sistemas, né? Então ele precisa trocar oxigênio entre as células, trocar nutrientes, e tudo isso vai ser feito através da difusão. Ou seja, uma célula vai passando de uma para outra. É uma forma bem rudimentar, mas como a gente está percebendo, esse grupo ele tá ainda lá no início, né? Então isso vai ser desenvolvido com o andamento da evolução. Outra célula que é muito importante no grupo dos quinidários, que é inclusive a principal célula desse grupo aqui, se for cobrar alguma questão sobre célula desse grupo de quinidários aqui, com certeza vai falar sobre os quinidócitos ou quinidoblastos. Tá? Então esses dois nomes você pode encontrar aí nos livros ou nas provas. O quinidócito é essa célula aí que você está vendo. Então essa célula ela é uma célula característica desse grupo, somente esse grupo de animais vai possuir esse quinidócito. Esse quinidócito ele está localizado nos tentáculos desses animais. Inclusive, outra característica dos quinidários é que todos esses quinidários vão apresentar tentáculos. Nesses tentáculos você vai ter inúmeros desses quinidócitos. Esses quinidócitos servem para inocular veneno, e esse veneno serve tanto para a defesa do animal como para capturar alimentos, né? Então, como é que vai funcionar esse quinidócito? Então, olha para essa figura aí. Você está percebendo do lado esquerdo aí que tem na figura A, você tem um quinidócito ainda que não foi mexido. Na parte superior dele tem uma espécie de gatilho chamado quinidocílio. Esse quinidocílio, quando ele é excitado, né, quando ele é tocado, ele vai liberar de forma imediata, como se fosse uma flecha, essa outra estrutura que tem dentro dele chamada nematocisto. Então perceba que esse nematocisto ele vai sair como se fosse uma flecha lá de dentro, como se fosse um tiro. E aí esse nematocisto vai levar uma substância urticante lá dentro, uma substância venenosa, que varia de espécie para espécie, né? A toxicidade dela. A gente vai falar disso um pouquinho mais lá para o final também. E vários quinidócitos desses agindo em conjunto, sendo tocados ao mesmo tempo, a intenção deles é que eles paralisem a presa para que esse animal consiga capturar, ou então mesmo se defender. É por isso que você já deve ter ouvido falar, ou não sei se você já passou por isso, mas existem aqueles acidentes nas praias em que as pessoas se queimam com as águas vivas. Então aquela sensação de queimadura que está tendo ali é justamente porque a pessoa tocou nesses tentáculos desses animais. Então esses quinidócitos foram liberados na pele da pessoa e causou aquela queimadura. Tá? E como eu disse para vocês, essa queimadura depende de espécie para espécie. Tem espécie que você vai ver lá no final que se tocar nela, a pessoa não tem nem muita chance de sobreviver. Tá bom? Aqui na figura de baixo você já percebe uma água viva com peixe lá dentro da gastoderme. Então essa água viva aqui, ela capturou esse peixe, como ela é praticamente transparente, você consegue ver tudo acontecendo dentro dela. O corpo dela é praticamente feito só de água, que nós vamos ver também que característica é essa. Em relação à sua estrutura, nós vamos ver que existem dois tipos basicamente de formatos corporais. Tá? Ou o quinidário é na forma de pólipo, ou ele é na forma de medusa. Basicamente, a diferença principal é que o pólipo ele tem a boca e os tentáculos voltados para cima, e a medusa tem a boca e os tentáculos voltados para baixo. O pólipo, por sua vez, ele sempre vai ser séssil, né? Então é um organismo que vive preso ali no substrato. Já a medusa vai ser de vida livre, ela vai conseguir se locomover pelas águas aí, tá bom?
O esqueleto deles é do tipo hidrostático. Então, como eu mostrei na imagem anterior, você viu que o peixinho ali, ele estava aparecendo dentro do corpo da água-viva. Por que ele aparecia dentro do corpo da água-viva? Justamente porque o esqueleto dela é feito basicamente por água. Então, você percebe aí na figura que tem 3 regiões. Tem a epiderme, tem a mesogleia e a gastroderme. Então, o corpo desse indivíduo é basicamente dividido nessas 3 estruturas. Essa parte do meio, chamada mesogleia, é justamente onde vai estar a maior concentração de água no corpo dela, que é o que vai dar a característica de esqueleto hidrostático. Então esse esqueleto ele vai servir justamente para dar o formato do corpo desse animal, tá? Ele não vai dar uma sustentação muito rígida, né? Mas ele vai dar já um formato corporal um pouco melhor para esse indivíduo aí, tá bom? Em relação o ciclo de vida dos quinidários, ele vai lembrar um pouco a gente do que a gente via lá no grupo dos vegetais. Então existia lá nos vegetais, ou existe lá nos vegetais, né, que eu vou deixar aqui no card para vocês algumas aulas também falando sobre isso. Então você vai ver que lá existe uma situação chamada alternância de gerações. Aqui nos quinidários também existe essa alternância de gerações. Então você vai ver que em uma hora o quinidário vai estar na forma de pólipo e em outro momento ele vai estar na forma de medusa. Tá? Então essas duas gerações vão ficar alternando entre si, dependendo também do grupo, tá? Existem algumas exceções aí. Então quando o indivíduo estiver na forma de pólipo, geralmente, presta atenção, geralmente eu não estou generalizando, tá? Então a grande maioria vai ser de forma assexuada. Então sempre que você vê um pólipo, na maioria das vezes, claro que existem algumas exceções, você vai ver seres que se reproduzem assexuadamente. O pólipo, como eu já disse para vocês, é uma estrutura que vai ficar séssil. Séssil significa que ela está presa a algum substrato. E geralmente com a boca e tentáculos virados para cima. Essa reprodução assexuada, não esqueça que ela pode ser tanto por brotamento como por estrobilização. Brotamento é quando aquela estrutura surge a partir do corpo desse pólipo, né? Você tem um pólipo aqui, surge um outro pólipozinho aqui no canto, ele cai, pronto, começa a desenvolver um outro pólipo idêntico a esse primeiro. Então você viu que não houve troca de gametas ali, por isso é considerado reprodução assexuada. No caso da estrobilização, eu vou mostrar daqui a pouco um slide para vocês e vocês vão entender melhor. Vamos deixar para o próximo slide, tá bom? Vamos falar agora aqui da medusa. Por sua vez, a medusa vai ser encarregada da reprodução sexuada, né? É onde há a troca de gametas, é onde você vai ter a troca de material genético. A medusa geralmente é de vida livre e possui a boca e os tentáculos para baixo. Então vamos ver aqui, ó, nesse caso, para a gente poder entender como é que funciona essa alternância de gerações e essa liberação dessas éfiras aí. Então aqui, ó, vamos pegar aqui no final da seta, ou aqui no início no caso, né? Você tem 2 indivíduos, um macho e uma fêmea na forma de medusa. O macho vai liberar os espermatozoides da água, a fêmea vai liberar os seus óvulos também na água. Quando essas duas células se encontrarem, vão fazer a fecundação e aí vai haver a liberação de uma larva chamada plânula. Vai surgir uma larva chamada plânula. Essa plânula, que também é de vida livre, vai passear lá pelo fundo do mar até encontrar um substrato onde ela possa se fixar. Quando ela se fixar ali, ela vai começar a produzir um pólipo, né? Então lembra que o pólipo é séssil, né? Então essa larva ela vai nadando, quando ela cai nesse substrato, ela começa a desenvolver um pólipo. Esse pólipo, por sua vez, vai começar a fazer o processo chamado estrobilização, que nada mais é do que uma divisão transversal. Ou seja, você vai ver aí que esse pólipo ele vai começar a meio que se descamar, né? Vai começar a liberar partes do corpo dele. E cada parte dessa que for liberada vai se transformar numa éfira. Essa éfira que nada mais é do que uma medusa imatura. Tá? Então ela ainda não está no período reprodutivo. Ela vai nadar durante alguns tempos, vai se desenvolver um pouco mais até se tornar uma medusa adulta. Então perceba que aí na estrobilização desse pólipo, você vai ter um surgimento de outros indivíduos, então é uma reprodução, só que de forma assexuada, diferentemente do que está acontecendo nas medusas, que há a troca de gameta, caracterizando então uma reprodução sexuada, beleza? Aqui finalizando, vamos ver aqui algumas classes que nós encontramos do filo clinidário. Tá? Então a gente tem 4 classes aqui principais, mas de antemão eu vou dizer logo para vocês que essa Scyphozoa e a Anthozoa provavelmente são aquelas mais conhecidas e que teoricamente vão ser as mais cobradas também nas provas, tá? Mas nada impede que você saiba também a Hydrozoa e a Cubozoa. Então vamos ver aqui. A Hydrozoa
são representadas pelas hidras, né? A gente pode encontrar indivíduos na água doce e na água salgada. Então perceba que de todas essas classes aqui, apenas a hidrozoa a gente encontra indivíduos presentes na água doce. Então todos os demais você só vai encontrar na água salgada. A hidrozoa você encontra tanto na água salgada, que é a sua maioria, e você encontra alguns indivíduos também na água doce. E já aqui na classe Sifozoa, você já vai encontrar aí as medusas, né, as águas vivas. Então aqui nós vamos ter aquela alternância de gerações que eu acabei de mostrar para vocês, no qual a medusa é a fase dominante e o pólipo não é a fase efêmera, vamos dizer assim, né? Então o pólipo é responsável por fazer a estrobilização, justamente esse processo que eu acabei de mostrar para vocês. Então essa estrobilização que caracteriza a reprodução assexuada. Aí eu coloquei a imagem do Bob Esponja, que é para mostrar para vocês o grupo Sifozoa que ele está caçando aí no caso, que é uma água viva. O próximo classe é a Anthozoa, que são aí os anêmonas e os corais. Esses corais, gente, são pequenos pólipos que vão liberar com a ajuda de uma substância chamada carbonato de cálcio, eles vão construir esqueletos externos. Tá? Então é como se ele estivesse construindo uma casa e vivesse ali dentro de uma janela. Né? Então, se você conseguir observar um coral de perto, você vai ver que ele tem vários furos. Cada furinho daquele ali, você vai encontrar um pólipozinho lá dentro da classe Anthozoa. Então, esses corais aí, eles vão se multiplicando e vão crescendo. À medida que eles vão morrendo, essa casa deles vai permanecendo, né? Feita de carbonato de cálcio, ela vai permanecendo e vai sendo construída ali, que você conhece como barreira de coral ou os atóis, por exemplo. Essa barreira de corais, elas têm a característica de sempre estar próximo ali do limite da zona fótica, né? Ou seja, aquela região onde a água onde a luz solar consegue penetrar na água. Né? Então você nunca vai ver corais muito profundos ou muito fora da água, ele sempre vai ficar naquela região mais rasa ali. Por que isso acontece? Porque os corais eles fazem uma relação ecológica com um grupo de algas chamadas zooxantelas. Essas algas elas têm várias espécies e podem produzir várias cores. É por isso que você consegue ver corais de cores diferentes. Né? Porque na verdade os corais eles não vão produzir essas cores. Quem vai produzir essas cores são justamente essas algas zooxantelas. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque muito provavelmente você pode ver em alguma questão algo falando sobre clareamento dos corais. Esse clareamento dos corais nada mais é do que essas algas morrendo por algum motivo. Geralmente pode ser por poluição da água, né? Então imagina aí que aquela água, por algum motivo, o esgoto, o petróleo, alguma coisa, começa a ficar turva demais, começa a ter muita partícula na água e os raios solares não conseguem penetrar com tanta eficiência. Ou seja, essas algas que estão vivendo ali junto com os corais, elas não vão conseguir realizar fotossíntese e acabam morrendo. Quando elas vão morrendo, aquelas cores ali vão saindo e os corais vão ficando brancos, né? Que é a cor primária do cálcio. Então, quando a gente vê o clareamento dos corais, muito provavelmente está acontecendo algum desequilíbrio ecológico. Ou por conta da poluição, ou até mesmo por conta do aumento da temperatura. Né? O aumento da temperatura da água também vai fazer com que esses organismos morram. Os Anthozoa, você só vai encontrar eles na forma de pólipo. Tá? Tanto anêmonas como os corais também sempre serão na forma de pólipo. E você deve estar se perguntando, mas o pólipo consegue fazer reprodução sexuada? Então, alguns pólipos, no caso aí dos Anthozoa, eles vão produzir os espermatozoides e os óvulos, então eles vão conseguir fazer a fecundação normalmente, tranquilo? Por último, nós temos aí os Cubozoa. O nome Cubozoa já te sugere, né, que eles têm um formato de cubo. Tá? Então você vai ter aí a medusa como um formato predominante. Uma característica sobre os Cubozoas aí é que eles possuem nos seus tentáculos aí alguns quinidócitos com uma substância muito mais tóxica do que os outros, do que os demais. Tá? Então aqui você consegue encontrar, inclusive, um dos animais mais perigosos do planeta. É um Cubozoa muito pequeno, tá? Que vive aí no oceano, é claro, mas mais precisamente ali naquela região da Austrália, né? No litoral da Austrália, se eu não estou enganado. Mas esses quinidários aí, eles têm uma toxicidade muito grande, tá? Então há relatos de que a pessoa que se queimou com uma toxina desse indivíduo não durou nem 20 minutos, tá? Então a morte foi praticamente instantânea, né? Então você imagina a potência do veneno desse animal, tá?
Então aqui a gente tem alguns exemplares para mostrar para vocês da classe Hydrozoa. Você tem a classe Siphozoa, a classe Anthozoa, que são aí vários corais diferentes, né? E o Cubozoa aí, no caso, você está vendo uma vespa do mar, que é justamente um desses animais aí mais perigosos do planeta, e você vê que ele é muito diminuto, certo? Para finalizar, nós vemos aqui com o nosso cladograma, né? Então esse cladograma já vimos aqui o desenvolvimento aqui surgindo a partir do protista ancestral. Então, a partir da multicelularidade, ele se tornou um porífero, que é um animal muito simples, por isso que ele se engloba aí no grupo dos parazoários, ou parazoa. A partir daí, com o surgimento dos folhetos embrionários, né, apesar de serem só dois, de ser só a endoderme e a ectoderme, você tem um animal diblástico que surgiu justamente os quinidários. Então, a partir daqui, como você já tem um tecido verdadeiro, apesar de ser só diblástico, esse animal já é caracterizado como eumetazoário ou eumetazoa. Então, a partir daqui para frente, você vai ver que todos os animais terão tecido verdadeiros e para trás não terão esse tecido verdadeiro, são considerados parazoários. Dos quinidários para frente, metazoários, tá certo, galera? Então, se você tem alguma dúvida, deixa um comentário aí embaixo que eu vou responder para você, tá bom? E se você gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.